Então, nosso segundo ponto hoje, eu queria continuar a discussão da PEC da blindagem, né? E a gente viu aí que semana passada a PEC da blindagem, ela gerou uma polêmica muito forte, né? E a gente viu lá os protestos, nós vimos ali a galera revoltada, inclusive, né, nas ruas. Isso animou a galera a ir para a rua de um jeito que não ia há muito tempo, tá? A esquerda brasileira, o que a gente entende por esse campo de esquerda aí, custou para pegar um fôlego aí para poder ir para as ruas, né? E essa PEC da blindagem ela ajudou muito isso, né? E aí, só retomando rapidinho, acho que todo mundo aqui sabe, a PEC da blindagem ela prevê que o Congresso tem que autorizar a denúncia contra deputado e senador. E tem uma outra coisa que eu esqueci de falar que estava na PEC também, tá? Ela dava foro privilegiado para presidente de partido com representação no Congresso. E detalhe, a PEC da blindagem ela caiu hoje na CCJ lá, perdeu de lavada, não teve nenhum voto a favor. E aí, gente, isso deu uma enorme polêmica, gente tentando justificar para tudo quanto é lado. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, aqui essa notícia da Carta Capital, né? As justificativas dos deputados do PT que votaram a favor da PEC da blindagem. E aí a justificativa é que eles estavam negociando pautas no Congresso. Ó, o Odair Cunha, né? Ó, é compreensível a indignação, mas que seu voto envolveu uma negociação para aprovar pautas prioritárias do governo, como isenção do imposto de renda. O Gilmar Tato evocou lá desbalanceamento entre forças do Congresso. Sabemos da enxurrada de críticas que iríamos enfrentar, mas entre os dois cenários de retrocesso, eu escolhi o que considero menor. Aquela lógica, né, do mal menor, sempre, tudo mais. Só que aí, assim, a PEC da blindagem caiu, gente. Então, tem como derrotar essas coisas sem ser só no conchavo, né? Pois é. E aí, chegamos no meu querido PDT. Se tiver pedetista me assistindo aqui, de coração, não me leve a mal nesse comentário, mas eu vou ter que fazer algumas críticas ao PDT, tá? O que acontece? Votos do PDT aqui. Se eu abro aqui, eu separei por partido, né? Você vê que o PDT deu uma penca de voto a favor. Sim, 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 sim. Deu 10 votos a favor. O PDT deu os 10 votos a favor da PEC da blindagem. E aí, a justificativa também é essa de que houve a negociação da base do governo, que teve gente que não cumpriu o acordo e tudo mais e tal. E aí, gente, entra a questão. Deu a polêmica, as pessoas foram para as ruas, o PDT foi, em tese, né, apoiou os atos e tal, embora a bancada foi lá, tivesse votado, né, majoritariamente a favor. Aí me sai essa nota aqui no Instagram do PDT. Nota oficial. O PDT encaminhou voto contrário à PEC da blindagem que tramita no Senado Federal e ao projeto de lei da anistia pautado no regime de urgência da Câmara dos Deputados. A nota do Carlos Lupe, presidente do PDT. Isso foi lançado no domingo, no dia dos atos. Só que aí, gente, seguinte, né? Como que o partido vota majoritariamente a favor na Câmara e depois ele vai lá e solta uma nota dessa se posicionando contra? Justamente no dia em que foi uma penca de gente na rua protestar. Vocês não acham que isso é uma contradição? Vamos refletir um pouquinho. Você vai lá no Congresso, você dá o voto, você dá o seu voto lá para a PEC da blindagem, que a maior parte da bancada votou a favor. E aí você vai lá e lança uma nota e fala que é contra e se posiciona publicamente contra. Gente, vamos voltar um pouquinho no problema que eu falo dos partidos brasileiros. Eu já falei várias vezes aqui dos problemas dos partidos no Brasil e tal. E o que acontece? Os partidos têm um problema muito sério. A estrutura dos partidos ela é muito engessada. E é uma estrutura que ela é uma espécie de pirâmide em que você tem ali no topo a presidência nacional, embaixo aqui no meio que você tem os presidentes estaduais, aliados dos presidentes nacionais, e cá embaixo os presidentes municipais aliados aos presidentes estaduais. Aí você tem uma espécie de pirâmide, todo mundo é aliado ali dos presidentes, e a lógica funciona mais ou menos assim, olha, desde que você me apoia aqui, me mantenha aqui onde eu estou, você pode fazer o que você quiser aí no teu estado, com o teu mandato, com o que for. Um partido pragmático,
e aqui eu estou chamando pragmático no sentido que a gente conhece de fisiológico, ele não se importa com essas questões ideológicas, igual essa questão da PEC da blindagem. Então, vai fazer o que for necessário para ampliar a bancada, vai negociar com todo mundo, vai apoiar todo mundo, vai participar de tudo quanto é governo. É isso. Isso é um tipo de partido que aceita tudo e a ideologia, ela não é importante. Então, pega, por exemplo, o caso do Kassab. O Kassab é dono do PSD. O PSD é gigante. Tem gente de tudo quanto é cor ideológica lá dentro do PSD e o Kassab não está nem aí, desde que ele continue no comando e desde que o PSD seja essa máquina gigantesca, essa máquina partidária gigantesca. E aí, qual que é o problema? O que o PDT faz? O PDT ele fica no meio termo. E aí, qual que é o problema do meio termo aqui? E que meio termo que eu estou falando? Eu estou falando de um meio termo entre ideologia e pragmatismo, fisiologismo. E aí, qual que é o grande problema? O PDT, ele tenta ser meio pragmático, meio fisiológico, meio ideológico, ele não consegue ser competente em nenhum dos dois. E aí, o caso da PEC da blindagem é exemplar. Os deputados foram queimados, foram jogados na fogueira por votar a favor, fizeram lá o acordo, foram lá e votaram a favor. Pô, gente, você acha que se há uma preocupação ideológica, se esse é um tema sensível, você não acha que a presidência do partido tem que estar envolvido nisso? Vocês não acham que ela tem que estar acompanhando essa discussão justamente para orientar e para disciplinar os deputados? E aí o que acontece? O deputado vai lá, faz o acordo, o partido não banca o acordo e o deputado vai lá e fica na mão em relação a isso. Entendeu? E aí já gera essa tensão com o deputado, isso dentro desse campo mais pragmático. Aí eu pergunto para vocês, o Kassab está preocupado com repercussão, com essa repercussão pública disso tudo, gente? Ele sabe que isso é menor, que o que importa é ter máquina, ter dinheiro, ter estrutura para fazer deputado. Entendeu? E aí, assim, qual é o problema do PDT? Aí ele vai lá e tenta ser ideológico. Aí ele se posiciona contra a PEC, dá um discurso firme, fala que é contra e tal. Só que é o seguinte, gente, se ele é contra, por que os deputados votaram a favor? Isso é uma pergunta que entra assim de cara, entendeu? Você precisou se posicionar contra depois que os deputados foram favoráveis, sacou? E aí, assim, isso realmente vai colar? Essa é a dificuldade. É uma dificuldade, inclusive, que o próprio Ciro Gomes enfrentou quando ele era pré-candidato. O Ciro, na época da PEC dos precatórios, o Ciro batendo no Bolsonaro, no governo Bolsonaro, batendo naquela PEC dos precatórios, que o Bolsonaro simplesmente deu um calote nos precatórios, né, que são aquelas dívidas que o governo federal tem que pagar para as pessoas, e aí o Bolsonaro queria postergar o pagamento disso para poder abrir espaço fiscal, para poder aumentar gasto, para poder ter mais gasto ali, ter mais verba no ano eleitoral. E aí o Ciro se desgastou com o partido. Ele se posicionava contra o partido, deu um monte de voto a favor, votos importantes para a PEC passar. E aí, na hora que ele tinha que explicar isso, ele chegou e falou: gente, estou suspendendo a minha pré-candidatura aqui, se for para continuar desse jeito, eu estou fora, não vou ser candidato, não. Aí ele meio que tentou disciplinar o partido ali, o partido voltou atrás no segundo turno e votou contra, mas aí já tinha passado no primeiro turno e aí meio que foi um posicionamento quase que simbólico, sabe? Então, assim, isso é um problema do que eu tô falando com vocês. Entendeu? Aquela questão, né? Não fede nem cheira, ou o outro lá que eu não falarei aqui por ser muito pornográfico. Você entendeu? Então fica no meu termo entre o ideológico e o pragmático e não sai nada. Eu deixo algumas questões para reflexão. Se é para ser pragmático ou fisiológico ao extremo, faz direito. Então não tem que se preocupar com pudor, com reação pública, com reação, com ideologia, o que vão falar na esquerda. Assume, rasga a fantasia e vai embora. Agora, se é para ser ideológico, também faz direito. Então, não aceita certas práticas, não aceita certas questões. Agora, fica numa situação no meio do caminho e isso dinamita o partido de todos os lados. E aí a cláusula de barreira, inclusive, pode ajudar nesse processo de implosão, porque aí o partido ele não atrai deputado nenhum que quer uma casa,
ele não consegue fazer um discurso ideológico coerente para atrair militante, para atrair e para receber esse militante, para poder fazer essa construção ideológica, e aí ele fica no meio do caminho. Só Deus sabe onde vai parar.